visando a honra e a glória de Deus. E assim, então, nós aprendemos a pedir, primeiramente, que o seu nome seja santificado entre os homens e em nós mesmos. Aprendemos a pedir também para que o seu reino venha e sobrepuje o reino das trevas que vigora nesse mundo. Não apenas isso, aprendemos também a pedir ao Senhor que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Posteriormente, nós aprendemos também, com o Senhor Jesus, a pedir pelas demais coisas, aquelas coisas que dizem respeito a nós mesmos, às nossas necessidades, aquilo que é crucial à nossa existência, como seres humanos que são constituídos de carne e espírito. É por isso que, na primeira petição dessa segunda tríade, nosso Senhor nos ensina a pedir sobre aquilo que diz respeito à nossa constituição física, aquilo que diz respeito à nossa carne, aquilo que diz respeito, por exemplo, ao pão nosso de cada dia. Agora, nesta segunda petição, ele nos ensina a pedir por aquilo que nos é necessário para o espírito, a saber, a purificação dos nossos pecados. E observem isso, meus irmãos. Se considerarmos o aspecto físico ou biológico do ser humano, perceberemos que a vida é a base sobre a qual tudo o mais se assenta e depende. E isso nos leva à necessidade de orarmos sobre nossa própria existência. Todavia, irmãos, no mesmo instante em que nos dispomos a orar sobre este aspecto da questão, o aspecto físico ou biológico, somos, ao mesmo tempo, induzidos a perceber em nossa consciência que essa porção física ou biológica de nossa existência é somente uma das facetas de nossa real vida. Porque há outro aspecto dela. Um outro aspecto do qual nós não podemos deixar que se desassocie de nós. E isso me lembra aquilo que escreve o discípulo amado, João, no Evangelho, capítulo 17 e versículo 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Percebam que no capítulo 10 e versículo 10, João já havia asseverado essa mesma verdade aqui, quando dita pela boca do Senhor Jesus, quando ali ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sendo assim, meus irmãos, estando nós outrora interessados em nossa existência física, somos então agora conduzidos ou induzidos a atentar para aquilo que verdadeiramente é o que faz a vida ser de fato vida para nós. Ora, e o que seria isso então que faz com que a vida se torne de fato vida para nós? A doce comunhão com o Senhor. E mais uma vez, me lembrando aqui do que diz João, você deve lembrar daquilo que ele nos fala em sua primeira epístola, como sendo essa a maneira genuína de podermos achar a vida e desfrutarmos dessa vida exatamente aonde, irmãos? No mundo em que vivemos. O mundo esse repleto de contradições e obstáculos para qualquer cristão. Repleto de problemas que nos deixam não apenas perplexos, muitas vezes, mas abatidos, e isso muitas vezes. No entanto,
Percebam o que João falou acerca disso. Notem o que ele afirma a despeito de tudo isso. Abram suas Bíblias em 1 João, capítulo 1 e versículo 4. 1 João, capítulo 1 e versículo 4. João, capítulo 1, versículo 4. João diz assim: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. A grande pergunta que surge a partir disto é: mas como nossa alegria pode ser completa num mundo como esse que temos vivido? E a resposta, mais uma vez, é: desfrutando da comunhão com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque é nisso que consiste a vida. A verdadeira vida só existe no Senhor. Somente no Senhor. Mas percebam, irmãos, que no mesmo momento que nos conscientizamos disso, dessa realidade, automaticamente somos lembrados de que há determinadas coisas que podem interromper essa comunhão e o desfrute dessa vida por parte de nós mesmos. E mais uma vez devemos nos indagar acerca do que seria isso que nos pode impedir de desfrutar dessa vida. Ora, a resposta também é muito simples: o pecado. O pecado, irmãos. E, meus irmãos, nós somos pecadores, por conseguinte, carecemos de perdão para os pecados que cometemos. Carecemos do perdão para então podermos desfrutar dessa comunhão que nos traz vida e nos ensina a verdadeiramente como viver. E é assim então que chegamos à quinta petição da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Observem que a oração de confissão e o pedido de perdão são uma parte integrante da oração modelo que Jesus ensina aos seus discípulos, que ensina a nós, que também fomos feitos seus discípulos, hoje aqui. É por isso, então, que ele se dirige àqueles de seu tempo e a nós hoje aqui, dizendo que, nessa oração, eles devem dizer ao Pai: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em uma outra tradução, esta petição pode estar com o perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Com isso eu não quero dizer que a primeira tradução está errada e a segunda correta, ou que a segunda está correta e a primeira errada. Ambas estão certas. Porque ambas comunicam com precisão o sentido pretendido pelo autor no texto aqui. O mesmo sentido que é esboçado por Lucas e que nós lemos pela manhã, no entanto, com um outro termo, ao invés de dívidas, Lucas chama de pecados. Há quem diga, portanto, no tocante a isso, e questione essa petição à luz da justificação pela fé. E talvez você pergunte: mas como assim à luz da justificação pela fé? Alguns entendem que não há necessidade do crente pedir perdão a Deus pelos seus pecados, uma vez que Cristo já nos perdoou. Então eles entendem que Cristo já perdoou os pecados que cometemos, tanto os pecados que cometemos no passado,
como aqueles que cometemos no presente, como aqueles que ainda vamos cometer. E entendem erroneamente o que o Senhor está dizendo, ou que a justificação pela fé ensina. E o melhor de tudo isso, irmãos, é porque a resposta a esse tipo de erro vem dos lábios ou da ação do próprio Senhor Jesus nos evangelhos. E aí, mais uma vez, eu quero trazer à memória de vocês um texto que se encontra no Evangelho de João, lá no capítulo 13. Se os irmãos não lembram, abra sua Bíblia em João 13. Você vai perceber que no capítulo 13, João narra ali o famoso lava-pés. Observem o que dizem os primeiros versículos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Agora, volte a sua atenção para o que diz Pedro depois de Jesus tê-lo admoestado no versículo 9. Pedro diz assim: Então, Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Agora vejam a resposta que Jesus dá a Pedro. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Meus irmãos, de fato, só há uma lavagem por meio da justificação. Nós não precisamos ser justificados várias vezes. Há uma só lavagem. Há uma só justificação. No entanto, uma vez justificados, enquanto ainda caminhamos por este mundo, nessa carne, ainda estamos expostos à sujeira do pecado. Nenhum de nós, irmãos, ainda está livre de sujar seus pés neste mundo. E dessa forma, embora saibamos que fomos perdoados, que todos os nossos pecados em Cristo Jesus foram remidos, os passados, os presentes e os que ainda vamos cometer, continuamos precisando de perdão para os nossos pecados e fracassos diários. Porque se você parar para pensar um pouco, você vai perceber que essa é exatamente a exposição que João faz e adverte em sua primeira epístola. Mas diante do que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, e eles aprenderam e replicaram isso àqueles outros discípulos que fizeram do Senhor, é necessário então que indaguemos, e o que devemos fazer então, mediante essa realidade? E é por isso que João diz, volte lá para 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João 1, versículo 9. João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe o que é melhor ainda? É porque no versículo diz, ele completa dizendo: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Pergunta, irmãos, para quem João está escrevendo? Crentes ou ímpios? Justificados ou não justificados? João não está se dirigindo aqui a incrédulos, mas a crentes. Assim como nosso Senhor nesta oração. Dessa forma, consideremos então, irmãos, a natureza do pecado pelo qual precisamos ser perdoados diariamente. E façamos isso a partir de 3 aspectos diferentes do pecado nessa petição. Em primeiro lugar, o pecado é citado nas Escrituras e principalmente no Novo Testamento, no ensino de Jesus, como nos ensinos apostólicos, como uma dívida. Em segundo lugar, também o pecado é retratado como um crime ou uma transgressão da lei de Deus. E em terceiro lugar, o pecado é reputado como um ato de inimizade e hostilidade contra o Senhor. Logo, quando pedimos perdão, estamos pedindo por todos esses 3 elementos do pecado. Sendo assim, vejamos então, irmãos, a razão para essas 3 qualificações do pecado nas Escrituras. O primeiro deles, o pecado como dívida. E aí prestem atenção nisso. Dívidas são obrigações que temos com outra pessoa. Geralmente, quando pensamos em uma dívida, pensamos sempre em termos monetários ou financeiros. Mas há também outros tipos de dívidas. Há dívidas pecuniárias. Há dívidas que são financeiras, mas há dívidas também que são morais. E aí, imaginem um garoto que entra numa sorveteria, que pede, então, um sorvete, e ainda pede ao moço da sorveteria que coloque 2 bolas de sorvete. E quando o garçom entrega aquele sorvete para aquela criança, ela diz: serão R$2. Os lábios daquele menino começam a tremer e ele olha desesperadamente para o garçom e diz: olha, moço, a minha mãe me deu apenas uma moeda de R$1. E você a tudo está assistindo. E ao assistir tudo aquilo, você se torna testemunha. E o que você faria? Ora, você faria o que qualquer um faria. Provavelmente você colocaria a mão no bolso e diria para o garoto: tudo bem, garoto? Garçom, está aqui R$1 que faltava para o garoto. E o garçom então diria para aquele menininho: tudo bem, a dívida está paga. O garçom teria que aceitar a sua moeda como pagamento. E aquele garotinho agora poderia se deleitar naquelas 2 bolas de sorvete. Agora procure olhar para o mesmo cenário, para a mesma história, mas de um modo um pouco diferente. Mais uma vez, imagine o menino entrando na sorveteria, pedindo então ao rapaz que está no balcão um sorvete com 2 bolas. O garçom então entrega o sorvete àquela criança e aquele menino, simplesmente ao pegar o sorvete, sai desesperadamente de dentro da loja, correndo sem pagar.
Mas aquela criança, ao fazer isso, ao correr, procurando se distanciar cada vez mais daquela sorveteria, acaba colidindo de frente com um policial que faz a ronda na rua. E enquanto isso, que ele bate no policial, derruba o sorvete, e o funcionário da sorveteria grita: "Para, é ladrão!" O que vocês acham que aconteceria com aquele garoto? O policial o tomaria pelo braço e ouviria o que o funcionário da sorveteria iria lhe dizer, e o funcionário acusaria o garoto dizendo: ele pediu um sorvete e o roubou, ele não pagou e saiu correndo. Você testemunhou tudo isso. E aí o que é que você faz? Com pena daquele garoto, você diz: amigo, vamos resolver essa questão? Quanto é o sorvete? R$2? Solta o garoto. Está aqui os R$2. Mas o funcionário da sorveteria vai dizer: peraí, moço, eu não posso aceitar o seu dinheiro. Esse garoto tem que ir para a cadeia. E o homem então diz: não acuse o garoto, eu pago o sorvete, está aqui os R$2. E o funcionário diz: eu não quero aceitar os seus R$2. Porque não se trata de uma questão apenas financeira. Mas esse menino precisa aprender uma lição moral. Eu gosto de usar histórias como essas, simples, irmãos, do cotidiano, para que nós possamos ter uma compreensão melhor do que aconteceu na cruz, quando o Filho de Deus pagou a nossa dívida. Uma dívida que o Pai não era obrigado a aceitar, mas o fez em misericórdia e graça. A Bíblia usa uma metáfora de dívida para nos descrever como pecadores que não podem pagar suas dívidas. É assim que ela nos retrata. Devedores que simplesmente não podem pagar o seu débito, porque o montante da sua dívida é impagável por quem quer que seja dentre nós. Porque talvez nós, se devêssemos a alguém R$10.000, e esse alguém nos ameaçasse de levar para um juiz para que fôssemos presos, nós conseguiríamos pagar R$10.000. Talvez muitos de nós aqui tivessem muita dificuldade em pagar esses 10.000. Mas e se a dívida fosse de R$100.000? Mas e se a dívida fosse de R$1 bilhão? Mas e se a dívida fosse de 500 trilhões de reais? Como você pagaria? Quem pagaria no seu lugar? Veja, de fato, essa não é uma das melhores analogias. E eu vou explicar o porquê que não é uma das melhores analogias que podemos usar aqui. Porque nossa obrigação para com Deus é muito maior do que isso. A nossa dívida para com o Eterno é muito superior a isso. Sabe por quê? Porque o Senhor nos ordenou para que fôssemos santos, assim como Ele é santo. Ele nos ordenou que fôssemos perfeitos, assim como Ele é perfeito. Mas como nós estamos diante disso, meus irmãos? Como nos encontramos diante dessa realidade, que somos lembrados a todo instante na Escritura? Veja, nós ficamos tão aquém do seu padrão que é virtualmente impossível pagarmos essa dívida. E talvez alguém diga: mas todo mundo tem direito a errar. E isso não é verdade.
Sabe o que a Bíblia nos revela do que é o nosso direito? Eu vou lhes dizer: o fogo do inferno. É isso que nos é legado de direito. E por que é isso que nos é legado de direito? Em virtude dos nossos pecados. É esse o título, uma punição justa. Então vejam, Deus nunca disse que nós temos direito a um erro, ou que nós temos direito de errar, como alguns gostam de dizer. Não é assim? Mesmo que tivéssemos, irmãos, veja, ainda que Deus tivesse dito que teríamos o direito de cometer um erro, eu lhe pergunto, quantos você cometeu só hoje? Eu não preciso nem ir até ontem. Eu lhe pergunto, somente hoje. Nós pecamos contra Deus e sua santidade perfeita várias vezes, desde que saímos da cama essa manhã. E o que nós temos feito com isso, irmãos? Será que nós temos percebido que cada pecado que cometemos, diante dele, acumulamos ira santa? Veja, Paulo descreve pessoas impenitentes como aquelas que estão acumulando ira para o dia do juízo. Cada dia que você permanece nessa vida, sem cair de joelhos e pedir perdão a Deus para perdoá-lo de suas dívidas, você aumenta esse tesouro de ira. E percebam, meus irmãos, que Jesus amou as pessoas o suficiente para alertá-las, e não apenas alertá-las, não apenas chamar a sua atenção, mas para também ensiná-las a implorar a Deus por perdão. Ora, e por que ele fez isso? Porque somos devedores, que não podemos pagar nossas próprias dívidas. E porque quando essa dívida for cobrada, esta será a crise mais severa que jamais podemos imaginar. Principalmente se tivermos que pagá-la sozinhos. E aí, meus irmãos, vejam, quantas pessoas hoje não têm tido suas contas bloqueadas, seu nome sujo? Quantas pessoas não têm acumulado processos e negativações? E algumas até mesmo têm perdido a vida, porque não podem pagar as dívidas que fizeram. Mas quer que eu lhe diga uma coisa? Essas dívidas em nada se comparam à dívida que temos com Deus. E é por isso então que Jesus disse que quando orarmos, devemos pedir ao Pai que perdoe as nossas dívidas. Mas qualquer um pode fazer isso, pastor? Não, de modo algum. De modo algum. Nem todos podem orar a Deus dizendo: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Somente aqueles que já receberam de Deus o direito de chamá-lo Pai Nosso é que podem pedir perdão. Somente aqueles que se encontram em Cristo. Por quê? Porque essa oração é a oração do Filho. É a oração dos filhos de Deus. Mas veja, o pecado não é apenas uma dívida, é também um crime.
E sobre isso, o Catecismo Maior de Westminster pergunta: o que é o pecado? E a resposta que os Divines deram é: pecado é qualquer falta de conformidade ou transgressão da lei de Deus. E aí imaginem essa situação. Uma pessoa é presa por assassinato em primeiro grau. Há provas concretas disso. O assassinato foi filmado por uma câmera. Além disso, há várias testemunhas que já se disponibilizaram para prestar o seu testemunho. Há várias outras que dizem, inclusive, que ele manifestou publicamente o que iria fazer semanas antes. E aí, então, todos são convocados diante de um juiz. E todas essas evidências são apresentadas àquele tribunal. E de uma forma esmagadora, indicam a culpa daquele acusado. Mas o réu se declara inocente. E pede, então, para atuar como seu próprio advogado. E como advogado de si mesmo, ele se vira para o juiz e diz: não posso ser culpado, porque simplesmente eu não me sinto culpado. Meus irmãos, essa não é uma defesa legítima. Dizer, eu sou pecador, mas eu não sou tão pecador assim. Eu sou mau, mas eu não sou tão mau assim. Essa não é uma defesa legítima, porque a questão aqui de culpa não é uma questão sentimental. Não é uma questão subjetiva, mas objetiva. Logo, ela se refere a um fato concreto. E que fato seria esse? Ora, se o indivíduo quebrou ou não a lei, ponto. Se ele quebrou a lei, ele transgrediu a lei, portanto, ele é culpado. Culpado de quê? De ter quebrado a lei. Ele é culpado de quê? De ter transgredido a lei. E esse entendimento, irmãos, é bem antigo. Jeremias, no capítulo 3, versículo 3, ele critica o povo de Israel por se tornar tão duro de coração. Ele vai dizer que adquiriu a testa de uma prostituta. E as palavras de Jeremias, meus irmãos, tinham como objetivo fazer com que o povo de Israel percebesse que a sua mente havia sido tão cauterizada pelo pecado, que eles quebravam a lei do Senhor sem nenhum tipo de culpa mais, sem nenhum tipo de ressentimento mais, sem nenhum tipo de vergonha mais, mas descaradamente. E quantas vezes nós não agimos exatamente assim, irmãos? Sem nos importar mais com os nossos pecados, de tão rotineiros que eles passaram a ser. E é por isso que é necessário ressaltar uma grande verdade que salta desse texto, irmãos. Em tempos onde as pessoas têm abusado da subjetividade, onde uns saem dizendo aí que se sentem como isso, que se sentem como aquilo, é preciso lembrar e repetir que Deus não nos julgará por nossos sentimentos. Ele nos julgará por sua lei. E seu julgamento será perfeito e completamente justo. Sabe o que isso quer dizer? Que essa deveria ser a nossa maior preocupação. Esse deveria ser o maior ponto de tensão nas nossas vidas. E também o maior desejo das nossas vidas. Não ter que enfrentar o justo juiz naquele último dia. Não ter que enfrentar o justo juiz
naquele último dia. Como então escapar disso? Ora, a única forma de escapar disso é Cristo, que por sua graça e misericórdia nos salva da ira vindoura. E aí vejam, irmãos, todo o cristianismo é sobre perdão. De modo que é isso que nos define como cristãos. Porque o que é ser um cristão, irmãos? Sproul vai dizer, um cristão é uma pessoa perdoada. E isso me lembra do que dizia Spurgeon. Não tenho justiça em mim mesmo. Então, quando proclamo o Evangelho, sou apenas um mendigo, dizendo a outros mendigos como eles podem encontrar comida. É esse o nosso estado, irmãos, mendigos. Em cada pecado que cometemos, não importa quão pequeno, afirmamos nossa autoridade e vontade sobre a de Deus, e assim o desafiamos. Vejam que absurdo. Porque eu acredito que a maioria de nós está cansado de ouvir isso. Como dizia meu falecido pai, sabe de có e salteado. Se duvidar, sabe dizer, separando as sílabas e falando de trás para frente, de frente para trás, e pelo meio para o final, e do meio para o fim, e do início para o meio. Mas continuamos a insistir nos mesmos pecados. E sabe o que é que a gente fala com isso? Com esse tipo de ação? Eu não respeito a tua autoridade, Senhor. Eu não te temo. Porque o que é a nossa vida, irmãos? Se não um sopro. Estamos hoje aqui, mas e amanhã? Olha o que aconteceu na semana passada. Alguns irmãos falavam aqui de manhã dos relatos de pessoas dizendo, dentro de instantes eu estarei aí, filho, dentro de instantes nós nos veremos, mataremos a saudade, e de repente se foi. Como nós somos ousados, irmãos. Desafiamos o poder de Deus com o nosso, o que é o nosso frente ao dele. Essa é a loucura do pecado. Mas veja que o pecado não é apenas loucura, não é apenas uma dívida impagável por nós pecadores, não é apenas um crime hediondo praticado por todos aqueles descendentes de Adão. Ele é também uma hostilidade contra Deus, o Deus de amor e graça. Em terceiro e último lugar, e essa hostilidade, irmãos, é um ato de afastamento pelo qual somos deixados em uma séria necessidade de reconciliação. E vejam como isso é interessante. Porque toda a Escritura, toda a história da redenção é uma história de reconciliação. No entanto, a condição necessária que deve existir antes que essa reconciliação possa acontecer é aquilo que nós classificamos como afastamento. Pessoas que não estão afastadas não têm necessidade de reconciliação. Eu reconcilio só aquilo que está distante. E talvez você diga, como assim afastamento? A Escritura nos descreve como sendo, por natureza, inimigos de Deus. Efésios 2, versículos 1 ao 3. Se você abrir sua Bíblia e observar o texto, você vai ver no versículo 1, o apóstolo Paulo dizendo que nós somos como cadáveres. Cadáveres. No versículo 2, ele vai dizer que nós somos filhos da desobediência. Somos não, éramos.
E no versículo 3 ele vai dizer que nós éramos filhos da ira. Logo, a Bíblia declara que nós, em nosso estado natural, somos inimigos de Deus, somos hostis a Ele. No entanto, eu pergunto a vocês, quem de fato se acha assim? Não é verdade? Porque por mais que a gente fale sobre isso, as pessoas dizem assim, não é assim que o incrédulo diz? Não, eu não sou não, eu amo Jesus. Eu só não quero me sujeitar ao senhorio dele, mas eu amo. Eu amo a Deus, mas o que? Lei? Não, eu quero só liberdade. O homem, em seu estado natural, não acredita, irmãos, que seja hostil a Deus. Mas a Bíblia declara que o homem, antes de ser regenerado, odeia a Deus. E aqui eu quero tomar emprestado parte de um sermão de Edwards, Jonathan Edwards. Um sermão intitulado O Homem que Naturalmente é Inimigo de Deus. Nesse sermão, Jonathan Edwards explorou a razão do homem em seu estado natural de hostilidade contra Deus e identificou alguns aspectos de natureza humana contra a natureza de Deus que exatamente provocam essa hostilidade em nós. A primeira e mais importante é o fato de que Deus é santo e nós somos pecadores. Olha aí. Pessoas profanas não apreciam um padrão que revela sua injustiça. Certa vez, eu ouvi de um incrédulo que dizia, ninguém gosta de ter os seus pecados jogados na cara assim, não. Eu sei disso. E eu sei disso antes de você me dizer. A Bíblia deixa claro isso. Pessoas profanas não apreciam um padrão que revela a sua injustiça. E aí vejam, irmãos, se Deus não fosse tão santo, e nós não fôssemos tão pecadores, talvez pudéssemos nos dar bem. Mas há aquela brecha irreparável entre a humanidade caída e a santidade eterna de Deus, que só tem um jeito de ser sanada, de ser resolvida, pela obra mediadora do Salvador e pelo perdão que é oferecido graciosamente por Ele. A segunda razão pela qual olhamos Deus, por natureza, em hostilidade, diz Edwards, é que Deus é onisciente, e sendo esse o caso, não há lugar onde possamos nos esconder dele. Nós podemos nos esconder dos olhares dos outros seres humanos, como nós. Podemos cultivar aqueles nossos pecados privados sem que ninguém saiba, mas não há lugar onde possamos nos esconder de Deus. E essa realidade é causa de nossa hostilidade para com o eterno. E é engraçado porque essa realidade é percebida não agora, no século 18, 19, 20, 21, mas sempre foi percebida por aqueles que temem ao Senhor. Ou já nos esquecemos do que diz Davi no Salmo 139? Lembra do Salmo 139? Davi diz, para onde fugirei do teu Espírito, Senhor? Para onde eu fugirei da tua presença? Porque se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer a minha cama no inferno, tu estás lá também. Quando eu era criança, a minha mãe teve que trabalhar para poder nos sustentar. Logo, ela passava o dia fora trabalhando. Eu e meu irmão, nós íamos para a escola pela manhã, retornávamos para casa, almoçávamos e ela voltava para a escola novamente.
Então nós tínhamos a tarde, como nós dizíamos, livres, leves e soltos. E é engraçado porque toda vez que a minha mãe ia sair para o trabalho, ela chamava a mim e ao meu irmão e dizia: olha, meninos, se comportem. Eu não vou estar aqui para estar olhando vocês, mas Deus está. Tudo que vocês estão fazendo, Deus sabe e vê. E eu mais o meu irmão, a gente olhava com a cara de sério e dizia: sim, senhora, mãe. Sim, senhora, mãe. Mas quando ela saía, era como se não fizesse sentido. E aí, depois que eu cresci, que fui para uma faculdade, que fui para um seminário, que o Senhor me converteu e eu aprendi um pouco de teologia, eu percebi que aquelas palavras tão simples da minha mãe falavam uma grande verdade acerca de como a Bíblia nos revela quem Deus é. Nada, irmãos, absolutamente nada escapa à sua atenção. Em Mateus 12, Jesus diz que toda palavra ociosa que falamos será levada a julgamento. Você já parou para pensar nisso? Já pararam para pensar nisso? Crianças, vocês já pararam para pensar nisso? Que cada palavra que vocês dizem, erradas. Cada coisinha que vocês pensam, errados. O pai e a mãe ensinam a fazer o que é o certo, aí você na sua mente pensa em fazer o contrário. Cada uma dessas coisas, que seu pai e sua mãe nem sonham, Deus sabe de todas elas. Será que vocês já pararam para pensar nisso, irmãos? Imaginar que diante do tribunal de Deus, quando vier a sua ficha dos seus pecados, dos seus crimes, e você tentar pleitear com o Senhor vai suscitar para que todo o júri presente escute as suas palavras, escute os seus pensamentos, escute as suas intenções e veja cada um deles. Cada um desses pensamentos pecaminosos. Cada uma daquelas tramóias que você nutriu na sua mente durante toda a sua vida. É isso que vocês querem que aconteçam com vocês? Eu não quero que isso aconteça comigo. Eu quero que meu pecado seja coberto muito antes de chegar esse dia. A terceira coisa que Edwards disse que odiamos em Deus é sua onipotência. Veja, é por isso que tantos se esforçam em tornar Deus impotente. Se Deus fosse impotente, meus irmãos, nós nada teríamos com o que nos preocupar. Mas sendo Ele todo-poderoso, temos muito com o que nos preocupar. Porque não há força no céu nem na terra que possa subjugar a sua força. Como declara o salmista no Salmo 2, versículo 2 ao 6, os reis da terra se levantam, os governantes tramam conselhos juntos, contra o Senhor e contra o seu ungido. E o que Deus faz? Deus ri deles. Olha que interessante. Deus ri, Ele zomba deles. Deus diz: vamos quebrar em pedaços as suas amarras e lançar fora as suas cordas de nós. Aquele que está sentado no trono ri destes, escarnece destes, e falará com eles em sua ira, e lhes afligirá no seu mais profundo desgosto. Sabe como? Eu coloquei meu rei, o meu ungido, no meu santo monte de Sião. Agora, portanto, sejam sábios, ó reis. Sejam sábios, ó juízes da terra.
Sejam sábios homens e servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite e pereçais no caminho. Jeremias, no capítulo 20, clamou a Deus dizendo: tu me induziste e fui persuadido, és mais forte do que eu e prevaleceste. Nada há, irmãos, que possamos derrotar o poder de Deus. Absolutamente nada, porque não passamos de pó. Mas Edwards deu essas 3 razões e, por último, mais uma. E a quarta coisa que causa nos homens uma hostilidade contra Deus é exatamente saberem da imutabilidade de Deus. Deus é imutável. Pergunta: por que seríamos hostis à imutabilidade divina? Edwards antecipa nossa mistificação e explica que, uma vez que Deus é imutável, Ele não apenas foi absolutamente santo de eternidade a eternidade, mas não há esperança de que Ele deixe de ser santo. Deus é justo desde a eternidade, então não há a menor sombra de dúvidas de que Ele permanecerá sendo justo até o último dia. Porque às vezes torcemos para que pessoas justas falhem. Não se admirem, às vezes dentro da igreja mesmo. Olham para o irmão e dizem assim: é o santarrão, mas deixe. O dele já já acontece. Não é assim, irmãos? E aí ficam usando textos bíblicos de maneira sórdida, dizendo: a Bíblia diz, cuide-se quem está em pé para que não caia. Eu quero ver esse aí com a cara no chão. Porque somos assim muitas vezes. Torcemos para que pessoas justas falhem, para que não fiquemos envergonhados por sua excelência. Como certos homens piedosos que tem no mundo. Como não são perseguidos? Como não são taxados de toda sorte de adjetivos ruins? E tão somente porque querem ser santos como o Senhor é santo. Porque buscam por maior pureza, porque o Senhor nos chama a pureza. A santidade de Deus é uma santidade imutável. Não podemos esperar que algum dia no futuro a onisciência de Deus ou a sua santidade falhe. Quando falamos sobre ser perdoados, dizemos que Deus não apenas perdoa nossos pecados, mas também os esquece. E somos tentados a pensar nisso como algum tipo de lapso de memória da parte de Deus, para que uma vez que Ele nos perdoe, Ele não mais lembre de que já pecamos. Não é assim, irmãos? Ah, não, mas os meus pecados caíram no esquecimento de Deus. Deus nem lembra mais dos meus pecados. Não, irmãos, não é disso que se trata o esquecimento de Deus. Deus continua a conhecer todos os pecados que já cometemos e que Ele perdoou em Cristo Jesus. Ele sempre terá esse conhecimento. Sabe por quê? Porque esse conhecimento é imutável. Imutável. Logo, quando a Bíblia fala sobre Ele esquecer nossos pecados, significa que Ele não se lembra mais deles contra nós. Eis a questão. Não se lembra mais deles contra nós. Mas isso não o afasta do fato que Ele está totalmente ciente das nossas transgressões. Mas não nos lembra delas.
E que verdade, irmãos. Ele lembra de cada uma delas, mas não usa contra nós. Não nos chama à mente esses pecados para usá-los contra nós. Sabe por quê? Porque essa é a essência do perdão. Essa é a essência do perdão. E precisamos imitá-lo neste mundo, irmãos. Quando oferecemos o perdão a alguém, assumimos um compromisso de nunca mais trazer aquele erro à tona. E de um modo tal, irmãos, que se ele cometer o mesmo pecado conosco novamente, veja bem, ainda não podemos culpá-lo, porque perdoar é apagar do nosso caderninho, é apagar da nossa lousa. Nossa cultura hoje, no entanto, tem uma compreensão muito barata do que é o perdão. Barata no sentido de que, olha, eu não quero ser afastado de você, mas restaurado. Eu quero ser capaz de amar a você e não odiá-lo. E quero que você me ame apesar da minha hostilidade para com você. É esse o padrão que a humanidade, em nossos dias, tem para com Deus. E é por isso, então, que o Senhor Jesus nos instrui aqui a pedir a Deus que perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aqui complica, né, irmãos? Perdoar os nossos pecados, como nós perdoamos os nossos devedores. Os melhores eruditos nos dizem, neste ponto, que se levássemos isso a cabo, literalmente, sabe o que é que aconteceria conosco? Nós estaríamos perdidos. Porque se o perdão de Deus estivesse condicionado na exata proporção de como perdoamos os outros, todos nós pereceríamos. Todos, sem exceção. Mas graças a Deus, que essa é uma aspiração que o Senhor Jesus nos ensina. É aquilo que devemos almejar fazer, que é perdoar o nosso próximo como Deus tem nos perdoado. Jesus nos incita a sermos graciosos como Ele é gracioso. Logo, essa é uma aspiração e não uma condição. Jesus está nos ensinando a aspirar, a refletir a bondade de Deus e a estar prontos para perdoar qualquer um que tenha pecado contra nós ou nos ofendido quando este se arrepender. E certamente há muito o que aprendermos nesta petição, irmãos. Há muito ainda o que nos debruçarmos sobre a realidade destas palavras do Senhor Jesus, acerca do perdão. Porém, não há experiência melhor e maior para nós do que nos levantar dos nossos joelhos, sabendo que aos olhos de Deus fomos aceitos, fomos purificados, fomos limpos, que Ele nos perdoou todos os pecados que já cometemos. Essa graça, esse perdão, é algo que todos nós precisamos, e precisamos, irmãos, desesperadamente, mas que só podemos achar na mediação do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. É nele e através dele que temos
a remissão de nossos pecados. É através do seu sangue que somos purificados. É por sua justiça que fomos declarados justos e chamados por Deus Pai de filhos, e que podemos então nos dirigir ao Pai nosso, dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. A Ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, meus irmãos?